Continuando o estudo de propagação de ondas eletromagnéticas através de interfaces que separam meios com propriedades diferentes, nós vamos nesse vídeo obter um primeiro conjunto das chamadas equações de Fresnel. Nós estamos interessados aqui nas propriedades dinâmicas, por exemplo, na relação entre as amplitudes, da onda incidente, da onda refletida e da onda transmitida. Então a gente estabelece o nosso problema colocando aqui uma interface. Essa parte de baixo tem propriedades dadas por epsilon e mi, e a parte de cima propriedades diferentes, vou chamar de epsilon', mi'. Aqui eu defino uma normal à interface, caracterizada por um vetor n, e do lado de cá eu vou ter que colocar um vetor de onda incidente, num ângulo aqui de incidência que eu vou chamar de I, um vetor refletido que eu vou chamar de K duas linhas, e um vetor transmitido que eu vou chamar de K'. Aqui eu tenho um ângulo de reflexão que é igual ao ângulo de incidência, vou chamar de R duas linhas, e aqui eu teria o ângulo de refração. Então, nós já obtivemos as relações entre esses ângulos e isso representou as propriedades cinemáticas. Agora a gente vai ver que a especificação das condições de contorno leva a propriedades novas, que são dadas por essas equações de Fresnel. E para especificar as condições de contorno, eu lembro que eu tenho campos E e B, e para que a solução da equação de onda seja também a solução da equação de Maxwell, esses campos são relacionados através dessa relação. O B em um certo meio é raiz de μ epsilon, o produto vetorial K VEC E dividido pelo módulo de K. Isso vale para os dois meios, substituindo os K's correspondentes e os μ e epsilons correspondentes. Aqui tem a propriedade da onda ser transversal, B perpendicular a K e a E, direção de propagação e ao campo elétrico, e a relação entre as amplitudes dos campos E e B. Então, na hora que a gente for montar essas equações, a gente vai precisar de representações para cada uma das ondas planas, a incidente, a refletida e a transmitida. Então, eu vou usar relações desse tipo. Olha, E é igual a E0, E elevado a I, K escalar R, menos I ômega T. Essa é a parte incidente, e sempre vou colocar uma expressão para o B de acordo com o que eu já escrevi ali em cima. Então, colocando em termos do E correspondente. Então, vai ser sempre escrito assim. Então, aqui eu tenho um conjunto de campos, depois eu tenho um conjunto refletido, para o qual eu estou usando a notação de duas linhas. A frequência eu mantenho comum, porque a gente já viu que todas as frequências não mudam. Aqui eu vou colocar, então, é o refletido, então ele está no mesmo meio do incidente, continua sendo μ epsilon. E por último, o conjunto referente ao que foi transmitido, para o qual eu estou usando a notação linha. Então tem uma onda plana que representa o campo transmitido, o campo elétrico, e o correspondente campo B', dessa vez com μ' e epsilon', definindo as propriedades naquela região. K', tudo linha. Essa é a nossa construção, define todas as coisas que a gente precisa, e aí a gente vem com a nossa teoria. A teoria é: as equações de Maxwell têm que ser satisfeitas também na interface. Isso nos leva a condições de contorno que vão relacionar
as componentes desses campos todos que vocês estão vendo aí. Então, vou escrever 4 condições de contorno e a gente vai impor uma a uma. Primeiro, como não tem densidade de carga livre na interface, eu vou impor a continuidade do deslocamento elétrico. E isso me leva a uma relação naquela geometria que vai ser dada por essa expressão aqui. Essa é a componente normal, né? Por que é componente normal? Porque eu estou fazendo um produto escalar com a normal, então eu projeto, né, o campo elétrico naquela direção. Isso me dá a componente normal. Por que eu tenho aqui ε0 é 0 e ε0 é 0, duas linhas? Porque eu estou, vou colocar desculpa aqui, Por que eu tenho ε é 0 e ε é 0, duas linhas? É porque eu tenho o D contínuo, né? E o meio é linear, então D é igual a εe. A propriedade elétrica ali está determinada pelo ε, né? Então, e os dois, incidente e refletido, compartilham essa mesma região e esse mesmo ε. Por isso eles estão somados aqui. Por outro lado, né, como o D é contínuo, eu tenho que igualar o que acontece de um lado com o do outro, né? O que equivale a fazer a diferença deles e igualar a zero. Então aqui é a onda transmitida e ela está numa região caracterizada pelo ε'. Então essa é a transmitida. Um menos a outra na sua componente normal, nas suas componentes normais, vale zero. Tá? A segunda relação é a continuidade da componente normal do B, que vem da lei de Gauss para o magnetismo. Então aqui eu escrevo diretamente, né, pegando a representação do B que eu escrevi aqui em cima. Então eu tenho de um lado dois B's. O incidente, que eu vou representar assim, e o refletido, que aparece nas quantidades duas linhas, menos o transmitido, que aparece nas quantidades linha. Aí eu ponho o escalar n igual a zero, porque eu quero a componente normal. E o que aconteceu com o resto aqui? Né? Eu coloquei só cabe aqui é. Isso é porque a gente já viu que o K é raiz de μ ômega. Né? Isso vem do fato de ômega ser a velocidade vezes o K. Então K é ômega dividido pela velocidade. A velocidade é 1 sobre raiz de μ. E o ômega é o mesmo em todas as regiões. Né? Então, quando eu substituo isso aqui para o módulo de K, eu corto essa raiz. O ômega é comum em tudo, então ele vai sumir também. Então, realmente, eu fico só com essa a equação escrita só com isso. A terceira condição de contorno diz respeito à continuidade da componente tangencial do campo elétrico. E isso vem da lei de Faraday, como nós já vimos. E eu posso escrever isso então de forma bem direta, colocando os dois campos que estão em um meio, o E0 e o E0, duas linhas, incidente e refletido, menos o transmitido, que é a quantidade de linha, fazendo o produto vetorial deles com a normal. Então, quando eu faço isso, eu estou pegando as componentes que estão no subespaço perpendicular à interface. Essas são as componentes tangenciais e elas satisfazem essa condição de contorno de continuidade. Então, por isso a equação é escrita dessa forma. A mesma coisa eu faço para a continuidade da componente tangencial do vetor H. Aí notem que aqui é para o H. Isso veio da lei de Ampère-Maxwell. E isso só é verdade porque não tenho densidade de corrente livre, né, na superfície. Então, isso é uma especificidade do nosso modelo. Então eu posso, para fazer isso, eu lembro que o H é B sobre μ. E eu quero escrever em termos do B, né, que eu tenho representado aqui, por sua vez, em termos do E. Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Então eu faço isso, olha, levando essa continuidade do H tangencial para a continuidade do B tangencial sobre μ. Né?
é a mesma coisa. Então eu vou ganhar 1 sobre mi aqui por causa disso, né? Que eu estou escrevendo o h como b sobre mi. E o h vai carregar esse produto vetorial, que em um meio tem duas contribuições, o sem linha, que é o incidente, e o com duas linhas, que é o refletido. Essa é a situação. Esse menos 1 sobre, esse 1 sobre mi pega esses dois, e aí eu tenho menos 1 sobre mi', porque eu estou no outro meio, o que vai ter a onda transmitida, k', vec é 0'. E aí, como eu estou interessado nas componentes tangenciais, eu faço o produto vetorial com n. Essas são as 4 equações que a gente tem que usar. Tá? Então, onde eu vou usar isso? Para usar, eu preciso escolher uma polarização, né? Eu vou escolher duas polarizações. Eu vou fazer uma vez para uma e outra vez para outra. Então, a primeira polarização que eu vou escolher, vou colocar aqui como a primeira parte, né? Escolha de polarização. É uma escolha da direção do campo elétrico, né? Que com ele eu consigo, com essa escolha eu consigo levar nessas equações e resolvê-las. Então, a escolha da polarização, o primeiro que eu vou fazer vai ser o campo E perpendicular à direção perpendicular ao plano de incidência. O plano de incidência é o plano determinado pelos vetores k e normal n. Vou colocar entre parênteses aqui para lembrar que plano é esse. Então, numa figura, né, eu posso representar todos os campos agora. O plano de incidência vai ser esse aqui, ó. N está aqui e tem um vetor k que vem aqui. Esse aqui é um vetor k. Então, a tela aqui representa o plano de incidência, né? O plano determinado por esses dois vetores. E eu estou colocando o campo E perpendicular a esse plano. Então, seja ele entrando aqui no quadro. Então, esse aqui é meu campo E. Como o B é K vec E, fazendo o produto vetorial desses dois vetores, usando a regra da mão esquerda, eu vejo que o meu campo B está para cá. Essa é a situação incidente. Esse ângulo, esse é o meu... Daqui eu tiro todos os ângulos necessários para fazer aquele produto vetorial. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Na região de K, eu tenho um outro K, que é o K duas linhas. Vou colocar ele aqui. K duas linhas. E eu tenho o campo E, que eu vou deixar aqui. Duas linhas. E vou apagar esse K aqui. Vai ficar num lugar ruim para mim. Vou colocar ele aqui. Esse aqui é o meu E duas linhas. E fazendo o produto vetorial desse K com esse E, eu vejo que eu tenho um campo B duas linhas para o lado de cá. A mesma coisa eu faço aqui. Eu tenho um campo E, linha. Eu tenho um vetor K, linha. E o produto vetorial é um campo B que fica aqui. Tá? Então, esse é a nossa representação para essa escolha de polarização. E agora eu vou escrevendo cada uma daquelas equações. Por exemplo, a equação 1. A equação 1 é identicamente nula. Porque eu tenho E perpendicular ao N, então esse produto escalar é zero. A equação 2, ela vai... Vou colocar a equação 3 primeiro. A equação 3 é essa equação aqui. É bem direto de fazer, porque o E e o N são sempre perpendiculares, né? Então o N é unitário e o ângulo entre E e N, qualquer um desses S e o N, é de 90 graus. Então esse produto vetorial se reduz ao E, né? Ao módulo de E0 duas linhas e E0 linha. Então essa equação fica escrita simplesmente como E0 mais E0 duas linhas menos E0 linha igual a zero. A equação 4 agora, é essa equação aqui, eu vou escrevê-la da seguinte forma, olha, raiz de epsilon sobre mi, eu explico daqui a pouco porque veio isso, E0 linha
seno de π sobre 2 menos o ângulo de incidência. Vamos ver por que aconteceu isso nesse primeiro termo aqui. Eu mais uma vez usei que o K, né, é dado por isso aqui, raiz de μ epsilon. Então, quando eu ponho raiz de μ epsilon aqui, eu vou ficar com raiz de epsilon sobre μ. Então, esse módulo entra aqui. O ômega vai aparecer em todos e vai cortar. Então, eu vou ter um raiz de epsilon sobre μ, que vai aparecer quando eu substituo o valor de K. Aí o produto vetorial, né, é a direção então do B, que representa esse produto vetorial, com o N. Né? Então eu trago esse B para cá, pra perto do N, e vejo o seguinte, olha, esse K é perpendicular ao B, né, porque o B é produto vetorial de E com K. Então esse lado é perpendicular a esse lado é perpendicular a esse. Né? Então esse perpendicular a esse perpendicular a esse. Então se aqui é o ângulo de incidência, né? Esse aqui, ó, este ângulo, esse com este, são perpendiculares a este, né, com esse. Então aqui eu também tenho um ângulo de incidência. E esse ângulo aqui então é π sobre 2 menos I. Né? Confere aqui, ó, esse lado perpendicular a esse lado perpendicular a esse. Então esse ângulo é perpendicular a o ângulo determinado por esses lados tem que ser igual ao ângulo determinado por esses lados aqui. Então é por isso que aqui é o seno de π sobre 2 menos I. Aqui eu tenho então o E0, aqui é 0, vou tirar o linha. É 0, o K eu já substituí e o seno do ângulo. Eu faço isso então para todos os ângulos, né? Então eu vou ter aqui um sinal que eu vou colocar menos, porque aqui agora o campo, o K mudou era para cá, agora veio para cá, né? O meu K linha, K duas linhas, e aí eu tenho um B invertido aqui, né? Então eu vou ter menos, o raiz de epsilon μ se mantém, o E0 duas linhas, né? Seno de π sobre 2 menos I, porque o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E por último eu tenho menos esse termo aqui, que vai ser então raiz de epsilon' sobre μ', porque eu mudei o meio, o E0' seno de π sobre 2 menos R, que agora é o meu ângulo de refração, né? Esse ângulo que vai ser dado pela normal com a direção de K'. Então isso tem que ser igual a zero, e essa é mais uma equação que eu tenho. A equação 2, ela reproduz, né, uma das nossas equações, que é a equação 3. Isso acontece porque ela pode ser escrita assim, ó, raiz de μ epsilon é 0, seno de I. Observa que a equação 2, né, essa aqui, eu só faço o produto escalar com o N, é o B com N, né? Eu tenho então o B e o ângulo entre eles, π sobre 2 menos I, e isso vai levar de um cosseno para o seno, né? Então eu vou escrever dessa forma: mais raiz de μ epsilon é 0, duas linhas, seno de I de novo, que é o ângulo de reflexão, igual de incidência, e no outro meio μ' epsilon' é 0', seno de R. Notem que se eu usar agora a lei de Snell, que vai então dizer que esse seno de R é raiz de μ epsilon sobre μ' epsilon', seno de I, né? Então tem uma relação aqui entre os índices de refração, que aparece como uma relação entre as velocidades nos dois meios, e relaciona o ângulo de refração com o ângulo de incidência. Quando eu substituo isso aqui, eu vou ficar com seno de I em todos os termos, raiz de μ epsilon em todos os termos, e essa equação vai ser simplesmente E0 mais E0, duas linhas, menos E0', que é o que eu já tinha aqui. Então eu reproduzi essa aqui, não preciso dela. Então eu preciso de duas equações apenas, e essas duas equações
são as equações que estão representadas aqui pelos números 3 e 4. Numa delas, quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho duas, porque o E0 é a incidência. Eu vou colocar as coisas em termos da incidência. Então eu preciso determinar o E0 duas linhas sobre E0 para saber a relação entre o refletido e o incidente, e eu preciso determinar o E0 linha sobre E0 para saber a relação entre o transmitido e o incidente. Então daí eu tenho duas equações e duas incógnitas, e é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho.